essa, essa nitidez dos fatos, né? Mas vejam vocês, a verdade, então, ela é essencial para qualquer situação. E, no entanto, ela é uma das mais raras das virtudes, se bem que, se é que é assim, eu posso dizer para vocês. Historicamente, o que que nós temos? Nós temos uma construção muito interessante, e essa construção respeita uma dicotomia entre verdade e mentira, verdade e falso, né, que é muito forte, tanto em Platão como em Aristóteles. O início seria aí, né? A diferença entre Platão e Aristóteles é que Platão, né, precursor a Aristóteles, ele trabalha a ideia da verdade no pensamento, ao passo que Aristóteles trata de uma maneira mais objetiva, ele trata na língua. Mas ambos, quer seja no pensamento, quer seja na expressão linguística, vão comparar o pensamento e a expressão linguística com a realidade, né? No senso comum nosso, no senso comum nosso do dia a dia, o que que nós dissemos e dizemos o que que é verdade no nosso senso comum? Nós trabalhamos com a ideia do seguinte, daquilo que é autêntico, né? Essa maçã aqui é uma maçã verdadeira ou uma maçã de plástico, né? Quantas vezes, quando eu era menino, né, eu ia na casa dos outros, era muito difícil na minha época, quando menino, ter maçã. Maçã era uma fruta cara quando eu era menino. Hoje está muito fácil, tem a maçã brasileira, a azedinha, a melhor de todas, né? Mas quando eu era menino, maçã era só argentino, era difícil de ter acesso. E quando eu olhava na fruteira na casa dos vizinhos, eu via maçã, falava assim, nossa, eles tinham que oferecer uma maçã dessa para mim. Mas sempre vinha na minha cabeça aquela verdadeira pergunta, né? Isso aqui se trata de uma decoração? É uma maçã de cerâmica? É uma maçã de plástico? Ou de fato é uma maçã verdadeira? E se eu tomar esse objeto aqui na minha mão, né? Será que eu não vou passar tanta ilusão a respeito do objeto? De qualquer forma, fica entre nós aí essa, essa possibilidade interessante, né? Que no senso comum nós trabalhamos a verdade como autenticidade. Agora, evidentemente que, na moral, a verdade expressa um valor, no jurídico expressa um outro valor, e no campo epistemológico, que é um campo muito forte do direito, o campo kelseniano, o campo de Bobbio, né, expressa também uma outra situação. Quando nós falamos, na verdade, no sentido moral, nós estamos falando de sinceridade, autenticidade, transparência, né? Vejam só, no direito administrativo, matéria que a Beatriz aí domina, nós temos aí uma preocupação muito grande, né, no que respeita ali o princípio da publicidade e o princípio da transparência. Olha que interessante, isso no direito administrativo. Imagine vocês, o princípio da publicidade quer dizer que se tornou público determinada coisa, determinado fato. Mas isso não quer dizer que se tornou transparente. Muito fácil, por exemplo, o Poder Executivo publicar determinado ato sem explicar o determinado ato. Ele publica e fala, eu cumpri a norma legal, é público, mas ninguém entende. Não sei se vocês estão compreendendo o conteúdo, né? Na transparência, você explica o conteúdo da publicidade. Então, enquanto a publicidade ela tem um cariz meramente formal, a transparência tem um cariz evidentemente material. As duas se complementam, né? São dois princípios muito fortes para a administração pública, né? É isso que nós falamos. Sim, sim, mas ninguém lê, ninguém entende, ninguém explica. Edital aí para o mestrado tem hora que a gente sofre. São tantas situações, vocês passaram por isso, né? E sempre tem um professor assim mais legalista que todos, a despeito de estar na Fardir, é o mais legalista de todos, que ainda põe lá um item 5.1.14.23. Aí acabou. Aluno quer desistir do mestrado. Ele tem que fazer uma hermenêutica para compreender o edital. Não é assim? Né? O edital. Mais fácil é aprender a Constituição do que você aprender um edital do mestrado da FADIR. Mas, de qualquer sorte, fica aqui entre nós, verificado que, do ponto de vista moral, então, quando nós falamos em verdade, nós estamos no campo da transparência. Do ponto de vista jurídico, né, quando nós falamos em verdade, o que nós buscamos é estabelecer uma séria aproximação dos fatos com o julgamento. Essa é uma grande visualização.
para não ter o quê? Injustiça, né? Agora, é evidente que você tem as questões formais, né? Você vê, né? Para que tem cartório hoje, né? Certifique e dou fé. Olha que legal, né? Dou fé, né? Isso é uma coisa passada, o Brasil ainda tem esse sistema cartorário português, que veio de pai para filho. A Constituição acabou, mas ainda nós temos os velhos cartórios, né? Aqui em Uberlândia nós temos um ainda que tem uma ninhada de familiares, né? Todos unidos, jungidos um ao outro, né? E só vai perder no vitaliciamento, ou seja, quando desencarnar. Então, veja só, isso é uma noção portuguesa de cartório. É por isso que se fala cartel de posto de gasolina. Não sei se vocês sabem, a expressão cartel de posto de gasolina chegou do cartório, né? Ou seja, é só uma moçada que manda na prestação de serviço. É importante eu dizer para vocês que esse certificado da fé, então, dá uma ideia de verdade. E aí, essa ideia de verdade dá uma ideia de segurança. Então, é uma outra visualização que nós temos da verdade no direito. Não quer dizer que eu concorde com essa. Veja bem, aqui eu não concordo com ninguém, nem comigo mesmo. Estou falando da verdade, que é um campo dificílimo de nós trabalharmos, né? Mas é um campo belo da gente tentar ser pelo menos curioso. E por fim, do ponto de vista epistemológico, né? Aí nós vamos em Kelsen, em Bobbio, né? Nós vamos trabalhar uma ideia de verdade, né? Agora não é como verdade de segurança, né? Do jurídico, né? Ou de justiça do jurídico, ou muito menos de verdade como autenticidade ou de transparência. Mas agora, o que é epistemologia? Epistemologia é a arte do conhecimento, é a parte da filosofia que cuida do conhecimento. Eu já disse para vocês no início das nossas aulas, né, que a filosofia dos estoicos era dividida em física, que é natureza, ética, que é comportamento humano, aí entra filosofia, economia, direito, entre outras situações, e por fim, lógica, que é como conhecer. A epistemologia está nesse final aí, está na lógica, né? Só que a lógica é muito ampla, a epistemologia é mais o quê? Restrita. Então, a epistemologia ela é muito importante na medida que nós vamos aprender como conhecer o direito. Foi o que Kelsen fez. Teoria pura do direito, quem foi aluno da Fadir, estudou com um determinado professor aí que só fala em Kelsen, vai ao banheiro falando de Kelsen, Kelsen é isso, Kelsen é aquilo, tal, Kelsen é muito importante, evidentemente, na medida que ele construiu uma teoria da norma, mas construiu tão bem essa teoria da norma que nós custamos a sair da teoria da norma e colocar a pessoa do centro do sistema jurídico, né? Isso trouxe para nós uma prejudicialidade, na medida em que a norma, durante muitos anos, foi a razão de ser do sistema jurídico. Então, ficávamos simplesmente no sistema jurídico estudando norma, como se não tivéssemos fatos sociais para resolver, como se o direito não dependesse da sociedade. Percebam isso. O direito ele só funciona à medida que você tem irritação da sociedade, né? Não adianta você escrever 60 volumes de um direito privado, que é o trabalho do Pons e Miranda, sem conhecer os problemas que levam à necessidade de se saber o direito privado. Então, basicamente é isso, né? De qualquer forma, quero dizer a vocês que na Grécia Antiga, o que nós tínhamos na realidade era o seguinte, era a verdade, né? Que está ligada a um pensamento, e esse pensamento ele tinha que corresponder o quê? À realidade. Então, o que se fazia aí, né? Nessa medida aí? Ou então o pensamento aristotélico, né? O édito linguístico tem que corresponder à realidade. Por isso que a gente já tinha aquela ideia de enunciado, né? Aquela ideia de proposição. Esse enunciado é falso ou verdadeiro, né? E quem foi meus alunos já estudou isso muito comigo, né? Quando eu trabalho da proposição prescritiva, não sei se vocês estão lembrados disso. A proposição prescritiva da ciência natural é falso ou verdadeiro. Do direito é o quê? Válido e inválido. Válido e inválido formal, que é de Kelsen, ou válido e inválido material, que é o de Bobbio, que na realidade quer dizer justo ou injusto. Desculpa se eu estou sendo rápido, mas está sendo gravado aí, então depois vocês vão articulando aí a oitiva de uma forma mais pormenorizada. Mas, de qualquer forma, era o que se tinha tanto em Aristóteles e em Platão,
era tentar adequar o pensamento o édito linguístico à realidade. Diferente do sofista, né, turma? Sofista é o cara da retórica. Cara da retórica, esse é o melhor, né? Você coloca um rolando lero nele, ele convence o mundo inteiro, né? Toma cloroquina, mais ou menos por aí, né? Você toma cloroquina, você vai estar consertado no mundo. Essas observações retóricas, né, elas são de sofistas. O Sócrates, por exemplo, ele detestava os sofistas. O sofista cobrava para dar aula. Ele detestava. Ele falava, não, professor que é professor não cobra para dar aula. É isso mesmo, a gente trabalha na aula e não ganha nada. A gente não cobra para dar aula, né? Só para vocês entenderem uma perspectiva muito certa, e aqui é certeza mesmo, o sofista não admitia que teria mentira. Ele admitia que a retórica poderia conduzir tudo à verdade. Olha que interessante. Quer dizer que estava muito mais no poder de articulação da palavra, né? O que o Sócrates detestava. Ele não acreditava nessa fábula do discurso perfeito, desse discurso enganador, né? Era meramente retórica. Então, são pontos de vista assim importantes, né? Que eu falo aqui para vocês, que nós teríamos aí um apelo às coisas tanto aristotélicas no que respeita ao discurso, como o enunciado linguístico, como aquilo que pertence ao pensamento de Platão. O interessante disso tudo é a certeza. Né? É a certeza que a gente quer chegar. Né? A gente sempre objeta não aceitar a certeza. Mas como que é essa certeza? Eu quero dizer para vocês, eu quero desmistificar aqui a certeza, porque na realidade, a certeza, se vocês perceberem de forma minudente, a certeza é meramente um estado de espírito de convicção daquela pessoa que está acreditando na verdade, né? E às vezes, mesmo a situação não correspondendo à verdade, quem tem certeza é aquele que está convicto. Mesmo que você mostre para ele que aquilo não corresponde à realidade, ele vai estar convicto. Né? Esse é o problema daquela pessoa que ela perdeu a capacidade de pensar. Ela admite que aquela situação é certa. Ó, eu vou ser muito caipira aqui, nós estamos numa aula de mestrado, eu respeito muito a vocês, mas eu vou contar essa aí que vem lá de Goiás, que é terra da minha mãe. Dois peões andando de cavalo, cada um montado na mulinha, e os dois viram aquela miragem lá na frente do calor. Vocês sabem aquela que no olho da gente, no calor. Um fala assim, compadre, areia. O outro fala assim, que lá é água. Fala areia, o outro, água, areia, água, areia, água. Ninguém admite perder um discurso. Quando eles chegaram no local, um desceu da mula, pegou a areia, falou assim, areia, compadre, e jogou no outro. O outro falou assim, não me molha não, compadre. Certeza é isso, né? Certeza é isso. Né? Ele não admite, mesmo estando comprovado de forma empírica que aquilo é uma mentira, ele não acredita. Então, certeza é um estado subjetivo. Eu já vi diversos julgados falando assim, a certeza, um pulo vai para trás. Mais fácil falar em segurança, que é um ambiente tranquilo do direito, buscar a segurança, e aí você busca a segurança por diversas possibilidades. Eu gosto muito da segurança do work, a integridade do direito, que vem na tradição da sociedade, eu prefiro essa construção, do que acreditar num estado subjetivo de convicção. Né? Aquilo que eu acho que é certo. Complicado, porque isso é subjetivo. Né? E a nossa intenção, quando nós somos aí professores e nós somos alunos dos mestrados, especialmente dos mestrados acadêmicos, né, é desmistificar a questão da autoridade por parte do subjetivismo, os ativismos, os heroísmos, né, aqueles que são Robin Hood da sociedade, né? Isso não faz sentido num Estado democrático de direito. E é o que mais tem, né? Acho que vocês percebem isso aí a rodo, né? Isso não pode existir, né? A vontade particular de uma pessoa mandar num Estado democrático de direito. Esse ativismo, ele não faz parte e a certeza, então, está ligada a isso. Vamos falar agora de algumas teorias tradicionais da verdade,
que eu quero falar com vocês, né? A primeira, eu já falei muito aqui, é a teoria da verdade como correspondência, que é a primeira das teorias, é a teoria tanto de Platão como de Aristóteles, né? A verdade como correspondência é aquela que liga o pensamento à realidade, ou seja, se houver correspondência entre o pensamento e a realidade, nós teremos o quê? Teremos o quê? Teremos a verdade. Se, de outro lado, nós tivermos a correspondência entre o édito linguístico, ou seja, aquilo que foi falado, escrito com a realidade, nós teremos também verdade, né? Então, a primeira hipótese é de Platão e a segunda hipótese é de quem? De Aristóteles. Cuidado, né? Tem sempre aí, né? O próprio cara que pensa é o cara que erra, né? Lembra lá do Platão com o mito da caverna? Vocês já leram o mito da caverna, né? O que que ele imaginava e depois o que que ele foi? Ninguém saía da caverna porque pensava que tinha soldado lá fora esperando para matar, né? Sempre em guerra a Grécia, ele não saía de jeito nenhum. Depois foi ver, não tinha nenhum soldado lá de fora, né? Então, esse é uma grande demonstração, né? Que às vezes o pensamento leva a um erro, né? E é evidente que esse mito da caverna dele serve muito para os dias de hoje. Por quê? Eu vou falar mais na frente de uma crítica à verdade, né? Que é de Heidegger. Vocês vão ver, e isso é muito presente em Gadamer também, que é a questão do preconceito. Ou seja, eu visualizei no pensamento determinada situação e eu não consigo sair daquilo. Eu estou julgando a pessoa pela aparência, eu estou julgando a pessoa pela sombra. Percebem isso? Que aula boa, hein, turma? Verdade é isso daí, ó. Verdade é a coisa mais relativa, né, e menos absoluta que existe. Menos absoluta que existe. Então, nós temos que ter cuidado com essas coisas, né? Muito embora, então, Platão pensasse essa proximidade, né? Há uma falha nele. É por isso que é importante nós pensarmos que todos nós somos errantes, somos falhos. Às vezes a gente lança alguma teoria e lá na frente a gente vai entender que a gente estava errado. De qualquer forma, então, essa é a primeira teoria, a teoria muito forte para o direito, né? E que ela depois, ela é seguida pela uma outra teoria, ou tipificação da verdade, que é a verdade como coerência. O que que nós temos nessa verdade como coerência? Basicamente, a ideia que se tem aqui é o seguinte, é que nós vamos ter uma ideia de harmonia, a harmonia entre o enunciado daquilo que se diz que é o real, que é o verdadeiro, com um conjunto de crenças do sistema. Então, na realidade aqui, nós vamos perceber que essa verdade vai se dar no interior desse sistema, na medida em que há uma crença, né, verdadeira, da necessidade aí de envolver as demais crenças também, quanto àquela determinada exposição, quanto àquele determinado enunciado. Então, isso quer dizer o seguinte, a verdade, ela é igual ao sistema de crenças de um determinado território, de uma determinada nação, né? Aqui o problema, então, da coerência está muito ligado ao quê, né? O sistema é que controla essa ideia de verdade. O sistema não deixa ter incoerência. Como nós temos uma sociedade e essa sociedade ela é baseada no sistema de crenças, todas as crenças que se seguirão, elas deverão ser coerentes àquelas primeiras crenças que existiram. Então, a rigor, nós teríamos ali evoluções de paradigmas entre crenças, para dizer que essa sociedade foi criada à base de uma verdade, né? É uma matéria relevante, né? Mas essas crenças elas são desfeitas. Deixa eu fazer um ponto crítico aqui para vocês, né? Se vocês observarem, por exemplo, o que nós tínhamos antigamente era a ideia de um sistema heliocêntrico. O que é esse sistema? Me desculpa, um sistema geocêntrico. O que é esse sistema geocêntrico? Ptolomeu ele pensava o seguinte, que a Terra era tão importante que o Sol orbitava em torno da Terra. E, de repente, isso acabou, porque veio Copérnico, e aí muitos centros de estudo jurídico chamam virada de Copérnico, já viram isso? Falar virada de Copérnico, né? Ou seja, mudança de paradigma, né? Trouxe o sistema heliocêntrico, ou seja, a Terra que dá a volta em torno do Sol. Então, é isso que eu quero falar para vocês.
A verdade, como coerência, está ligada aí nessa superação de paradigmas, né? A crença agora é uma, e depois o próprio sistema age, retroage ou evolui, buscando o quê? Novas significações a respeito da crença, né? Então, aqui você tem um sistema, mais ou menos assim, o que se busca ali é a coerência. A coerência, vocês sabem, é muito cara para o direito. Acho que vocês já perceberam isso daí. Quem estuda Canários, né? Canários é vital aí para vocês, né? Eu não posso falar isso para os professores de constitucional, senão eles me batem, né? Mas foi um civilista que ensinou constitucional para essa turma toda, que é o Canários, né? E o Canários, no estudo dele, né? O conceito de sistema e o pensamento sistemático, ele diz basicamente o seguinte, que o direito é um sistema de unidade, só existe uma Constituição, e é um sistema de ordenação, porque é um sistema de valor mediante princípios. E o que isso traz de importância para o direito? É a coerência. Então, percebam, é por isso que nós temos precedentes. O que os precedentes expressam? Coerência. Estão entendendo isso? O que a teoria de Dworkin expressa quando fala integridade? Coerência, firmeza. Ou seja, você não pode ter duas formas do direito a agir, né? Se você quer mudar um precedente, você tem que usar o overruling. O que é o overruling? O ônus argumentativo é teu. Tá claro isso? É assim que funciona. Então, a coerência é um sistema muito caro para o direito. A verdade, como coerência, então, né, nós vamos perceber que é um sistema aí de crenças, né? Eu não acho aí, mesmo que as crenças sejam subjetivas, que no direito essas crenças se transformem em objetivas, e se transformam mesmo, né? Hoje o Supremo só está, os bolts do Supremo, né? Eu não posso falar isso, mas né? Os chatbots do STJ, né? Só vão conhecer um recurso, evidentemente, com a sua inteligência artificial, se ali, né, houver a necessidade de fazer a modificação do ônus argumentativo. O tanto que é difícil hoje receber um recurso extraordinário, o quanto que é difícil hoje receber um recurso especial, né? A não ser que seja de um magnata, né? Mas Eduardo Galeano já dizia, né? A justiça não, né, é igual a serpente, né? Só pica pés descalços. Não é isso? Então, vamos lá, vamos para frente. Nós vimos aí as duas teorias muito fortes que nós temos aí, a teoria da coerência como a teoria da correspondência, mas nós temos outras, né? Tem uma teoria que é muito tranquila, que é a teoria do consenso, né? Aqui nós estamos mais em torno do nosso querido Habermas, né? Aqui a verdade, turma, é alcançada através do consenso. Veja só, através do consenso. Então aqui não há uma ideia de que o sistema vai exigir isso daí. Não é isso, né? Quando eu falo verdade como consenso, é a verdade do discurso, não é a verdade do enunciado, né? O que eu vou aproximar é uma ideia de que o discurso corresponde a um fato, só isso. Diferente da verdade como coerência. Porque, na verdade, como coerência, o sistema reage, o sistema evolui, o sistema vence paradigmas. Por paradigmas, ele vai evoluindo. Aqui não. Aqui nós temos a possibilidade de trabalhar com uma verdade dentro do discurso, mas essa verdade, ela não faz parte de uma superação de paradigmas. Ela faz parte simplesmente o seguinte, da qualidade do emissor do discurso, né? Nós vamos achar isso em Habermas em razão e consenso, né? Ali, o que nós vamos trabalhar com uma ideia é o seguinte, de que se acredita nas palavras do interlocutor, daquele que discursa, né? E é por isso que nós temos que observar que, muito embora Habermas afirme isso, a proposta dele é muito rica, ela não é uma proposta vazia, né? Ele vai desconfiar de quem faz o discurso, o problema está aí, né? E aí ele vai falar o seguinte, quanto mais desigual o discurso, mais se desconfie dele, né? Olha que importante isso daí, na medida em que você vai ouvir os grupos de vulneráveis, as pessoas invisíveis, esses discursos são tão relevantes quanto os discursos daqueles que detêm o poder. Olha que legal, né? Então, aqui, a ideia de verdade que nós temos é uma verdade aceita por consenso. Então, quando nós tínhamos aqueles fóruns sociais, ainda tínhamos isso no Brasil há muito tempo atrás, agora nós não estamos tendo, mas tínhamos que ter, os fóruns sociais era justamente o quê? O estabelecimento de consensos. Ou seja,
como que nós vamos tratar essas políticas públicas? É uma democracia participativa, veja só, você vai buscar ali um resultado discutido em audiência pública. Hoje, deixa eu falar para vocês, tranquilamente, eu acho o processo que nós, promotores, juízes, advogados, estamos envolvidos tão obsoleto que não há nada mais fácil resolver as coisas em audiência pública. Nada mais fácil discutir, dar a palavra, né? Aquilo que a gente, que os operadores do direito tanto detestavam há tempos atrás, que era dar a palavra para as pessoas. Vocês já ouviram a cadeira de juiz, como é que é? Lá em cima, aí depois vem a do promotor, o promotor tem que sentar ao lado direito do juiz, olha que coisa mais estapafúrdia, né? Quem tem que sentar é a parte, né? O juiz tem que ficar de pé e pedir desculpa para a parte dentro da audiência, né? E é isso, né? O promotor tem que servir a parte, né? Nós tem uns que fazem questão do direito parecer uma missa, né? Assim, cheio de rituais, tal, né? Você vai no tribunal, você acha que você está pelado. Você chega lá, desembargador e procurador estão vestidos ali com a toga ou com a beca, né? De uma forma assim, que é até excludente, porque não se vestem como as pessoas normais. Se fala na legislação que é dever do promotor estar caracterizado pelo comportamento vestal. Olha que absurdo, né? Eu estou imaginando assim, eu andando de bispo lá dentro da procuradoria, né? Um chapéu na cabeça, né? Crucifixo no peito, né? Ou que o valha, que eu seja judeu, então. Isso é um absurdo, né? E isso é verdade, tão verdade, imaginem vocês, que tanto as universidades antigas como os fóruns antigos foram criadas à imagem e semelhança das igrejas. Percebam vocês. Vão lá nos fóruns antigos ali da Itália, ou as universidades antigas italianas, ou as próprias brasileiras. Quem vai ao Largo de São Francisco parece que está na igreja. Percebam vocês, cheio de arco ali, você fala, vou entrar aqui, eu vou rezar. Isso aqui não é uma universidade, jamais, né? A universidade tem que ser um espaço democrático, aberto, né? Fluido, sem muros, sem cerca, sem nada, né? E na realidade, você não tem essa possibilidade, né? Só estou dizendo isso para vocês porque a igualdade no discurso é o que existe. É o que existe. Eu já vi muitas pessoas silenciarem autoridades aí pela experiência própria de vida, né? A experiência de vida é muito importante. Então, não estou criticando a teoria de Habermas, jamais. A verdade como consenso ela é muito importante, desde que sabemos dosar quem que está fazendo o discurso. O problema é esse. Se o discurso vem de um poder midiático muito forte, né? Se o discurso vem de um poder político muito forte, né? Esse é o discurso que se deve ler com muita cautela. E à medida que você tem um discurso, olha que interessante, né? De populações que são vulneráveis, populações que são invisíveis, você tem que saber ouvir o discurso delas. Porque o problema, meu irmão, está em você que é o intérprete, não está em quem fala. Escutem, a gente tem um receptor na gente, Rubens, nós temos um receptor na gente, esse receptor é o capeta, ele nos leva a erro a todo momento, tá certo? Então, a verdade, razão e consenso de Habermas é uma boa observação. Uma questão também, uma outra possibilidade de verdade, é a verdade quando a gente trabalha com a pragmática. Aqui é uma coisa que eu não gosto, é a verdade com base em resultado, né? Eu não gosto de resultado porque esse é argumento consequencialista. Então, vai ser verdade quando se consegue um determinado resultado. Aquela modificação que teve na lei de introdução às normas do direito brasileiro, a lei de introdução às normas do direito brasileiro é uma lex legum, ela é uma norma de sistema. Aí, de repente, arrumaram ali uns 10 artigos a mais, só de direito administrativo, que está tratando de decisão jurídica e decisão jurídica para o controlador, para o juiz e para o administrador, que não tem nada a ver com uma lei sistêmica. Ali, o que se fez o legislador, né? Estabeleceu um discurso setorial do direito administrativo dentro de uma lei. A lei de introdução às normas do direito brasileiro é uma lei de quê? Uma lei de regular sistema, é uma metanorma, é uma lex legum, é uma lei de sistema. Aí colocaram o direito administrativo lá no meio. Essa turma da FGV,
não posso contar para vocês. Vai adorar um mercado, vai adorar, assim, defender uma análise econômica do direito, e aí, através dos seus títulos maravilhosos, fazem essas leis malucas, né, como a Lei de Liberdade Econômica, e projeta isso na população, né? Essa legislação, por exemplo, ela trata lá no seu artigo 20 agora da LIDB, né, do argumento consequencialista, ou seja, o juiz ou o decisor público, quer seja controlador, quer seja juiz ou quer seja administrador, não pode dar uma decisão sem se preocupar com as consequências da decisão. Não pode julgar com base em valor abstratos, sem que seja... Pega aí para mim o artigo 21 ou 20 da Lei de Introdução, por favor, e projeta na tela. Não pode julgar com valores abstratos sem que apresente as consequências da sua decisão. Olha, ele tem que adivinhar a decisão dele. Isso é o melhor que existe, né? Isso foi o que a FGV fez, né? O direito cigano. É uma bola, né? Olha lá, deixa eu ver. Isso, a decisão que nas esferas administrativas, controladoras e judicial decretaram é o 20, por favor, William. Muito obrigado, é o 20. Vamos melhorar. Vai ficar mais claro aqui na minha explicação. Por favor. Aí, obrigado, obrigado. Ó, o 20 aí, obrigado, Gabriel, né? Obrigado, William. Olha aí, ó. Nas esferas administrativas e controladoras e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Você sabe o que eles quiseram dizer com esses valores jurídicos abstratos? Interesse público e dignidade da pessoa humana. Só, mais nada. Você não vai julgar com base em dignidade da pessoa humana para dar remédio para a pessoa que está morrendo, sem você olhar a consequência da sua decisão. Aí qual que é a consequência? Ó, você vai falhar o orçamento, você vai atender um, você vai desvestir o outro santo. Pois é, então vai morrer. Mais fácil deixar morrer. Ou, interesse público. Olha, do jeito que você está fazendo aqui, essa obra que você está fazendo, clandestinamente, sem publicidade, você tá ofendendo o interesse público. Mesmo é nulo? É nulo. Né? Mas isso é caro, e se é nulo, é caro, mesmo assim nós vamos manter. Ou seja, nós estamos saindo, vejam bem, de um direito pelo fundamento, ou seja, a segurança jurídica está no fundamento, nós agimos pelo fundamento para observar o quê? O resultado prático. E aí, o que acontece? Vocês não mereciam, mas nós saímos de uma ética da convicção, vamos para a ética do resultado. É o resultado que importa. Só isso, mais nada. Né? Isso é um erro fatal. Vocês vão encontrar essa crítica em muitos autores. Por exemplo, o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Ele contesta, ele fala, poxa, que absurdo é isso, né? Eu tenho um artigo que eu falo muito bem disso, que é um artigo sobre da vulnerabilidade digital à vulnerabilidade empresarial. Né? Eu escrevo muito sobre essa ética da convicção versus a ética do resultado. Né? E essa ética do resultado que entra aí muito, né? Todo mundo pergunta se hoje a Senacom, que é um departamento do Ministério da Justiça e Proteção ao Consumidor, a primeira coisa que ela pergunta, fala assim, tem eficiência? Qual que é o custo do direito? Tem cabimento uma coisa dessa? Está deitar chicote nesse povo, né? Em vez de estar ali defendendo um fundamento do consumidor, que é um direito fundamental, no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, você está defendendo o seguinte, não, nós podemos mitigar o direito fundamental em torno daquilo que é mais barato. Compreenderam isso? Isso é o custo dos direitos, né? É isso que a análise econômica é muito importante mesmo, para a gente descer a ripa. Ela é muito importante, é muito boa mesmo lá em Manhattan. Você vai lá, tira foto, faz selfie em Manhattan, mas depois você volta para a América Latina, né? Porque nós custamos a construir uma Constituição Federal que se preocupasse com direitos fundamentais. E você sabe o que está acontecendo hoje?
Ao invés de nós fazermos a leitura infraconstitucional, ao invés de fazer a leitura das leis infraconstitucionais à luz da Constituição, o que nós estamos fazendo agora é o inverso, é a leitura da Constituição à luz das leis infraconstitucionais, o que é um tiro no pé, né? É um desperdício, né? Constituição de Estados Democráticos ela é essencial. Leiam Barroso. Barroso quer ver? Tem uma frase aqui linda aqui que eu vou pegar para vocês. Muito embora eu sempre acresça aquilo que vocês não merecem, né? Quer ver? Uma frase aqui, eu estou no meio de um artigo, vocês me atrapalharam nesse artigo hoje, não tem problema. Tem que terminar e aí tem que parar, né, que eu estou escrevendo, tem que parar a promotoria, tudo para dar aula para vocês. Isso é um horror. A gente não sabe onde é que fica com a cabeça. Olha aí, ó. Ah, e aqui não pegou direito, eu não posso selecionar. Quer ver. Professor, Oi, filho. cola num bloco de notas, aí copia do bloco de notas e cola aqui que vai perder a formatação. Como é que eu faço isso? Onde é que é esse bloco de notas? Você usa Aí, ó, já fez, ó. Ó o Emerson. Está aprovado, Emerson. Não precisa nem voltar. Olha lá, ó. Olha aí, ó. Essa é a beleza do pensamento dele, ó. Olha aí, ó. O discurso acerca do Estado, vamos lá, vamos ler junto aí, ó. O discurso acerca do Estado atravessou ao longo do século XX três fases distintas, ó. A pré-modernidade, que é o liberal, a modernidade, que é o Estado social. Eu discordo dessas configurações dele aqui, mas está valendo. E a pós-modernidade, o Estado liberal, neoliberal. A constatação inevitável, desconcertante, é que o Brasil chega à pós-modernidade sem ter conseguido ser liberal, é isso mesmo, e nem Estado social, herdeiros de uma tradição autoritária e populista, elitizada e excludente, seletiva entre amigos e inimigos, e não entre certo e errado, justo e injusto, mansa com os ricos e dura com os pobres, chegando ao terceiro milênio atrasados e com pressa. Ufa! Precisava disso? Precisava disso, turma? Ele é bom mesmo, não é não? É isso mesmo. Quando nós chegamos na nossa Constituição do Estado Democrático, já chegamos atrasados e com pressa, porque todas as constituições já existiam do Estado Democrático e nós queríamos imediatamente todos os direitos fundamentais. É mesmo, você tem razão, é mesmo. Mas pelo menos na escrita ele nos satisfaz, né, Gabriel? Pelo menos na escrita aí ele, ele ele nos ajuda, pelo menos. Na escrita, né, Gabriel? Calma lá, não confunda, né, Gabriel? Pelo amor de Deus. Mas vamos adiante, então. A beleza, então, que se tem aí desta verdade, quando eu estou falando para vocês do ponto de vista pragmática, então, é nenhuma, né? Porque sempre adiciona tudo à ideia do resultado. Nós podemos trabalhar também uma quinta teoria, que é a verdade como redundância, né? Ela aqui, essa verdade como redundância, ela é muito fraca, porque ela está tão simplesmente ligada àquilo que a gente diz o seguinte: olha, aquilo que é repetido é o verdadeiro. E isso me lembra muito Goebbels. Me lembra muito Goebbels. Quem é que não lembra do Goebbels, né? Uma mentira repetida mais de 1000 vezes se transforma em quê? Em verdade, né? E às vezes isso acontece, né? Eu não preciso falar de exemplos aqui no Brasil, porque vocês estão no mestrado, né, público, vocês devem até imaginar de quem que eu estou falando, né? Mas uma mentira mesmo, repetida, muitas vezes se torna verdade, a verdade como redundância, né? Isso é ruim, né? Isso é péssimo, né? Essa é uma teoria que não dá. Vamos falar das oposições às teorias dessa... uma oposição, das oposições às teorias da verdade, né? Primeiro, o que nós podemos falar é o seguinte, dos céticos. Então, o seguinte, na própria Grécia Antiga, ao lado dos sofistas, nós tínhamos os socráticos, os dialéticos, mas ao lado desses dois, nós tínhamos os céticos. Os céticos são os melhores, né? Porque eles não acreditam simplesmente em nada. Os céticos destruíam tudo. Quem não se lembra do Diógenes? Alguém se lembra do Diógenes aí? Quem que foi Diógenes?
Vamos, turma de filosofia. Quem que foi Diógenes? Vamos procurando no Google. Vocês fazendo o Valmont aqui. Não faz, não. Quem que foi Diógenes? É, muito bom. Acertou. E daí, Gabriel Neves? Filósofo, e daí? Filósofo, Diógenes era terrível, ele era o cético. Alexandre o Grande chegou perto dele, ele estava deitado num tonel, e o Alexandre o Grande, ele matava todo mundo, ele só não matava filósofo, porque ele aprendia com o filósofo, ele adorava filósofo. Ele chegou na frente do Diógenes deitado, fedido, ele não tomava banho, aquela turma mesmo, assim, bem da filosofia. Ele chegou perto do Diógenes e a sombra dele refletiu sobre o Diógenes e falou assim: me falaram que você é o filósofo mais preparado da Grécia, me fala aquilo que eu devo te dar. Ele falou assim: você não pode me dar, a única coisa que eu preciso é a luz do sol, dá licença. O Alexandre o Grande caiu fora e não matou, achou ele inteligentíssimo. O Diógenes andava com a lamparina à noite e ele procurava o conceito de homem. E uma vez ele encontrou com uma pessoa, a pessoa falou assim: olha, o homem é um bípede sem penas. Aí ele foi, matou um galo, tirou a pena do galo e falou assim: eis aí o seu homem. Olha que interessante, o Diógenes. Seu Diógenes quebra a verdade. O Diógenes não acreditava em nada, ele vivia para ser cético. Né? Então, a primeira construção que nós temos daqueles que não acreditam em verdade são os céticos. Ou seja, na própria Grécia, pensem isso, ao lado dos socráticos, que exigiam uma aproximação com a realidade, ao lado dos sofistas, que diziam que tudo era verdade, nós tínhamos os céticos que desconfiavam dos dois. Né? Ou seja, oposição sempre existiu e existiu muito bem. Uma outra escola que existe é a escola da probabilidade. Então, essa é uma segunda escola que não concorda com a verdade. Vai dizer essa teoria da probabilidade que a verdade, na realidade, é uma admissão provisória ou provável daquilo que é dito é sucedâneo de uma realidade. Né? Se vocês forem ver a história da probabilidade, vocês vão poder ver o seguinte, que nesse caso se pode afirmar, né, sem saber ainda se é certo, né, mas que há uma chance de ser verdadeiras determinadas circunstâncias. Isso vem também da Grécia, ali de um pensador que é chamado Arcesilau. Isso lá no ano 316 a.C. E depois isso foi sendo apropriado pela filosofia. Imagine vocês, né? Nós temos o francês Pierre Gassendi, que ele já dizia, com apoio em oposição a René Descartes, né, sobre a questão da evidência. Né? Evidência é a impossibilidade de chegar à evidência, então, a certeza. Então, tudo poderia ser considerado evidente. Então, é melhor nós trabalharmos com uma ideia de verossimilhança. Olha só, turma, o que eu estou falando aqui? Eu falei, olha, é mais fácil aceitarmos o que é provável do que é verdade última. É melhor acertarmos que não existe certeza, mas que existe verossimilhança. Vocês já ouviram essas expressões no processo civil? Probabilidade e verossimilhança? Em alguma vez na vida de vocês? Então, a tutela de urgência geralmente se faz mediante o quê? Verossimilhança e probabilidade. É por isso que quando nós estamos ali agravando, nós podemos ter uma chance muito grande de ter o efeito suspensivo em face da decisão local. Por que o desembargador ele vê? Ele vê uma probabilidade de você ganhar o agravo, então ele já dá o efeito suspensivo. Estão entendendo o que eu estou falando? Ele vê essa probabilidade. Agora, só que essa probabilidade, ela graçou, ou seja, graçou com 2 S's, né? Ela cresceu. Essa probabilidade tem um trabalho muito bonito que se chama A Emergência da Probabilidade, e que é uma matéria muito rica. Por que é uma matéria muito rica? Porque o historiador Ian Hankin, ele dá uma ideia do seguinte, daquilo que é vital dentro de uma sociedade.
Hoje nós estamos numa sociedade que é altamente de risco. Então é melhor prevenir do que remediar. A ideia que se põe da verdade como probabilidade é essa, né? É uma verdade pela metade, mas é um risco ou medo daquilo que pode surgir entre nós. Então esse pensamento do Iron é muito interessante, né? E esse pensamento é tão bom que ele vem a partir de uma ideia de quê? De uma ideia de indução. O que é indução? Nós adoramos trabalhar com dedução. Vocês aí, coitado de vocês, quando vocês vão defender o projeto de pesquisa de vocês, no momento da, da seleção, ou vão defender o mestrado, a dissertação, vocês falam assim, eu parti de uma metodologia lógico-dedutiva. Estão lembrados da lógica dedutiva? Tadinho de vocês, a gente fica sempre na lógica dedutiva, que é aquela do geral para o particular. Aquela ideia popperiana, né? Eu tenho um problema, eu tenho a hipótese e eu tenho uma teoria. A dedução é muito importante, mas será que a dedução é a única forma de conhecer? Vocês já viram a beleza da indução, né? O reconhecimento dos acontecimentos, né? Sem ser do geral do particular, mas do particular para o geral. Ou seja, os acontecimentos eles vão se sobrepondo, eles vão se repetindo, eles vão se reiterando, e à medida que eles vão se reiterando, você pode criar uma teoria. Os meus alunos de graduação lembram quando eu falo para vocês, ó, a boa-fé é um princípio que vem da indução, porque a Constituição não diz que a boa-fé é princípio, mas e nem o Código Civil, nem o Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a boa-fé ela é aclamada pelo Código Civil, pela Lei de Locação, pelo Código de Defesa do Consumidor, pela alienação fiduciária. Então, cada uma dessas legislações infraconstitucionais chama a boa-fé para resolver o problema. Olha, criamos um princípio, na medida em que, indutivamente, nós estamos vendo que a boa-fé é uma manifestação de norma, normativa, que é chamada para resolver o problema. Ou seja, muito mais bonito que a própria Constituição falar que é o princípio da segurança jurídica. Muito mais forte, por quê? Porque a legislação infraconstitucional, que é a mais comezinha do nosso dia a dia, trata do princípio da boa-fé reiteradas vezes. Então, a verdade, como probabilidade, ela parece uma verdade assim factível, porque você não assume que é verdade, mas você vê a possibilidade daquilo alcançar um resultado mais real, né? É interessante também trabalharmos com a ideia de Nietzsche, né? O niilismo. O Nietzsche, ele dizia que a verdade é uma metáfora. Ele dizia que a mentira é uma verdade e a verdade é uma mentira, ou seja, nada dava certo para ele, né? Ele desconstruiu a ideia da verdade. Nietzsche, com a percepção extramoral dele, né? Ele tinha a famosa frase dele, né? Ou o livro, né? É, sobre a violência da moralidade, né? Parece que a moralidade nasceu antes das pessoas, então nós deveríamos vestir o vestal da moralidade. E ao passo que a gente percebe em Nietzsche, sim, que ele desconcerta, ele fala o seguinte: olha, verdades são metáforas e são conveniências. Verdades são metáforas e conveniências. O que muito também se aproxima de Heidegger, Martin Heidegger, que é a última crítica que se tem à verdade é a verdade como desvelamento. E aqui eu estou quase encerrando a aula. O que é a verdade como desvelamento? É aquilo que eu disse para vocês. Ele se baseia no mito da caverna de Platão para dizer o seguinte, que a verdade é um preconceito. É um preconceito que nós carregamos. Mais tarde, esse pensamento de Heidegger vai ser trabalhado num livro famoso de Gadamer, que se chama Verdade e Método, e ele vai falar, né, que na realidade, né, os juízes julgam com prejuízo. Olha, prejuízo, prejuízo. A parte vai sentir o preconceito do juiz, né? Por que o juiz, ó, pré-judice. Olha aqui, ó, que interessante, ó, como é que se escreve, ó. Pré-judice, ou seja, pré-judicial. E aí nós traduzimos esse pré-judice para prejuízo, né? Quando vamos à justiça, certamente podemos ser o quê? Objetos de pré-julgamentos. Por quê? Porque nos juízes
nos promotores se radicam muitos preconceitos. Olha então, a desconstrução que Heidegger faz junto com Gadamer, né? É uma beleza importante aí essa matéria, né? Como que nós poderíamos trabalhar, né, a verdade, então, que nos sustenta, né? Eu acho que nós podemos trabalhar com duas teorias da verdade que são importantes e que pode chegar para o direito, que é a teoria da correspondência, ou seja, aproximar cada vez mais. Aliás, antes, um pressuposto, sem nenhuma ser uma teoria dominante, pelo amor de Deus, trabalhar com aquelas que são passíveis de trabalhar no direito. A teoria da correspondência, ou seja, quando o pensamento pode se afinar com a realidade, que ela é platônica, ela é aristotélica. Também devemos trabalhar com a teoria da coerência, porque já disse para vocês que o direito é uma construção, e é uma construção de coerência de evoluções paradigmáticas, mas sem tirar o pé do desvelamento e da argumentação desenvolvida por Heidegger e por Gadamer, ou seja, o problema da verdade está no intérprete. Perceberam isso? Tá certo? Então, e outra, né? Também trabalhar a verdade como uma probabilidade. Também é importante verificarmos isso daí. Então, basicamente, verdade e direito seria isso, né? E com a construção, por exemplo, clara, né, que se nós olharmos, por exemplo, a filosofia analítica, né, ela é adotada no CPC, né? Quer ver? Prestem bastante atenção. Aqui um grande problema, né? Olha aí, ó. O 489 do CPC, né? Que nos informa aí, né? Até a teoria da ponderação. Observe aí vocês, né? Hoje nós falamos em giro linguístico, filosofia analítica e hermenêutica, né? Então, agora, essa verdade ela depende de um controle procedimental. Ó, verdade, um controle procedimental. Então, que observação que eu faço aqui para vocês, queridos alunos? Olha aqui, ó. Quais são os elementos da sentença? Aí está lá, o relatório, fundamento dispositivo. Isso era o básico do Código 73. Mas agora que nós estamos num código que se explora o formalismo valorativo, ou seja, direitos fundamentais, ó, não se considera fundamentada qualquer decisão lá. Se limitar à indicação e reprodução do texto normativo, olha só, então isso aqui não vale. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência. Invocar motivos que se prestariam a justificar outra decisão. Não enfrentar os argumentos deduzidos nos processos capazes, em tese, de infirmar a conclusão. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência, invocado pela parte sem demonstrar a existência do overruling, ou seja, de uma distinção do disting, né? E aí, ó, parágrafo segundo, no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais de ponderação, da ponderação efetuada, enunciando as razões, tal. Esse aqui é um dos poucos dispositivos normativos que trata diretamente da ponderação no Brasil, parágrafo 2º do CPC, do 489, né? Então, o Lênio Streck, ele deita o sarrafo nesse parágrafo 2º aí do artigo 489.
Ele fala que aí está permitindo o juiz ponderar e ele é contra a ponderação do juiz. Mas isso é uma opinião dogmática, porque isso é lexi. Ele é muito do working, então ele não aceita lexi. Compreendam isso, né? Mas, de qualquer forma, olha uma construção aí, né? Nós estamos em busca de uma verdade procedimental, né? A verdade, em tese, ao final estará na sentença, mas a sentença não basta ter o relatório, a fundamentação do dispositivo. Vocês viram o que são os fundamentos da decisão aí. Então, agora, nós temos elementos para fundamentação. Antigamente, nós não tínhamos no Código de Processo Civil antigo, que estão no parágrafo 1º. Entenderam? Estão no parágrafo 1º. Então, a ideia aqui que nós temos é o seguinte, né? Quais são ali, né, os elementos da fundamentação e que eles importam entre nós. Então, basicamente, né, se eu pudesse atribuir para vocês uma ideia de verdade e direito, basicamente seria essa daí. Alguém tem alguma pergunta? Eu estou parecendo Jesus na cruz, estou pregadinho. Vamos lá. Cansado. Alguém tem alguma pergunta? Aproveita. Professor, essa heuridade com controle procedimental não se aproxima da ideia do Habermas? Um pouco se aproxima. Eu prefiro, Rubens, dizer que, quando a gente fala em controle procedimental, eu sou muito lumaniano para essas coisas. O Luhmann não gosta muito de pessoa, não. A teoria dele não é humanitária, você entendeu? Mas é o seguinte, boa-fé como procedimento, confiança como procedimento, direito como procedimento, isso é muito Luhmann, muito Luhmann. Então é o seguinte, a parte dele que não dá certo, que não é humanista, eu descarto. Mas a visualização dele de teoria do direito com sociologia, eu gosto mesmo, isso é muito Luhmann, né? Agora, presta atenção, né? Eu vou falar uma aula aqui só de precedentes para vocês, os elementos dos precedentes, segurança jurídica, confiança nos julgados, né? Mas pela primeira vez nós temos aí uma demonstração seguinte. Perceba, Rubens, sua pergunta é muito boa, que sequer ali nós falamos ali em qualquer uma dessas teorias aí que eu passei, inclusive a teoria da correspondência, a teoria da coerência. Aqui, nesses elementos, parece muito mais a teoria da coerência. Não sei se você viu ali, o respeito aos julgados, aos enunciados, percebeu isso? Então, o direito ficou mais para a teoria da coerência. Olha, mas só podia ser assim, Rubens, né? Não aproximou muito assim da realidade. Olha só. Então, eu acho que demonstrou um direito vivo, o direito que se sustenta pelas próprias pernas. É isso que eu quero encarecer com vocês. É mais fácil nós termos essa visão tanto dorquiana e alexiana do direito, que eu acho que é mais uma construção tranquila. Eu daria para vocês alguma ideia, assim, de baixar textos sobre integridade do direito de do working, para vocês verem o diálogo dos tribunais com a sociedade na construção de uma tradição jurídica importante. Isso é importante. E, de outro lado, também, né, trabalhar também com aquilo que é possível trabalhar do Alexi, porque, muito embora muitos discordem de Alexi, todo mundo pondera. Quem está aí na sociedade aí da digital que nós estamos, Rubens, sempre vai bater a briga, a velha briga, né, da liberdade de expressão versus discurso de ódio, né? Você concorda comigo, né? Então tem cada um, tem uns que falam assim, a liberdade de expressão é absoluta, aí cabe tudo, né? Cabe tudo, né? E o que a gente tem é o seguinte, são dois grandes princípios implícitos, eu agradeço a sua pergunta, que é a razoabilidade e proporcionalidade. Eles são implícitos, mas são guias na Constituição. A direito é razoabilidade e proporcionalidade. Entendam isso, por favor. Entendam isso. Isso é necessário entre nós. Deixa eu ver, que eu tenho um artigo muito interessante que trata sobre essa questão da ponderação ser feita pelo juiz. Né? Caso tudo bem. Faça aí para a gente. O Lenny Strecker não gosta porque ele fala que o juiz ele vai legislar. Sempre vai ter o cariz subjetivo do juiz. Né? Mas em algumas situações não vai ter jeito, ele vai ter que ponderar mesmo. Né? Não tem jeito, isso vai acontecer.
O direito é um sistema. O que que é? Olha aqui, Áquila. É Áquila mesmo, né? Estou falando certo. O que que é o direito para Kelsey? É o direito posto por uma decisão. O que que é decisão? Escolha. Não tem jeito. Você vai ter que selecionar. Não tem jeito. Aliás, o melhor julgamento que tem do juiz em cima do muro é o parcialmente procedente, né? Não, esse é bom mesmo, né? Porque ele fala, opa, né? Calma lá, vamos ficar na metade aqui do muro, né? Esse né? Ninguém leva e ninguém ganha, né? Mas geralmente o direito a gente pondera mesmo. Muito embora eu concorde que tem um aspecto subjetivo. E você pode controlar esse aspecto subjetivo pela jurisprudência também, eu acho que é um diálogo muito forte, viu, Aquila, entre Dworkin e Alexis. Acho que vocês têm que ler os livros dos dois. Se vocês estivessem na aula de epistemologia comigo, vocês teriam acesso muito à aula, aos textos dele. Por isso que eu falo, vai lá na Xerox, lá do lado do Valdir. Não vai no Valdir, porque o Valdir vai enriquecer com vocês. Empobreça o Valdir. Vai do lado, lá no posto, e peguem os textos lá da matéria de epistemologia, que tem textos ricos lá, tá? E o principal deles, que está lá, é o texto do Radbruch, que é a teoria, isso mesmo, tá certinho, Felipe, que é a teoria dos valores. Radbruch, depois de todo o caos da Segunda Grande Guerra, ele trouxe os valores para dentro do direito. Mais alguma pergunta? Não sei se vocês gostaram da aula, é uma aula, né? É uma aula. Acho que no curso de Direito vocês nunca passaram por uma aula sobre verdade, né? Sim. Não é que a minha aula é boa, não. Sei, é aula, evidentemente, de pesquisa, mas, de qualquer forma, é uma aula diferenciada, né? Se falar de verdade e direito. Perfeito? Eu gosto da melhor verdade que existe, Felipe, é no truco mesmo, que você rouba com a dama na mão e todo mundo acredita que você tem algo ali, né? Você fala, esse cara tem zap, né? Esse aí é o sofista, roubando no truco, né? Muito bom, né? Eu já Professor, joguei... Pois não. eu tenho uma dúvida relacionada à questão consequencialista, né? Consequencialista. Você é jogador de truco, Pedro? Não, nem sei Ah, jogar. tem que aprender. Senão você não forma direito. Joga truco. Vamos lá, pergunta. O Estado e o conceito de justo, ele não deve ser avaliado para caber numa abordagem orçamentária, né? Essa foi meio que uma fala do senhor. Tipo, a dignidade da pessoa humana ela não deve ser mensurada para caber dentro de uma LOA, dentro de uma LDO, dentro de um plano. Ética do fundamento. Qual que é o direito que você tem? O direito está lá, né? O artigo 6º me dá direito à vida, à saúde. Aí, de repente, chega uma lei infraconstitucional e fala o seguinte, mas calma lá, você tem direito à saúde. No entanto, tem que ver argumento consequencialista. E aí? Minhas meninas. Vai. Mas a minha dúvida a gente não tem um problema, na verdade, 2 problemas quando a gente leva isso aos fins. O primeiro é de todos falirmos, né? E se estamos falando de todos falirmos, estamos falando de um endividamento brutal dessa figura fictícia que a gente chama de Estado, que evidentemente implicará numa vida de determinada comunidade, determinada quantidade de pessoas inseridas ali naquela extensão territorial. Sim. E, de outro lado, a gente tem um problema relacionado à ineficácia, né? Considerando que, embora a gente apoie a ideia de princípios não submetidos a uma lógica econômica e que, combinado com uma política injusta, que, como o Barroso falou, que não corresponde a um real ideal de uma Constituição cidadã, a gente tem, de outro lado, meio que como se fosse um abismo, né? Que esse abismo de normas sistematicamente ineficazes, quando a gente cai dentro dele, é duro para retornar para um padrão de eficácia da norma, sabe? Eu não sei se eu consegui ser claro. O senhor entende esse ponto? Consegui. Eu passo por isso todo dia. Inclusive, até a Unimed, em ação civil pública minha, de natureza particular, ela falava assim, vai quebrar o plano. Ela está comprando o Madrecor. A Unimed está comprando o Madrecor. É aquela que falava, o plano vai falir, está comprando o Madrecor. Olha o tamanho do hospital que ela está comprando.
Mas eu não quero tornar meu discurso tão superficial como o fato que eu te apresentei agora. Meu discurso agora foi superficial. Isso eu quero dizer que ninguém fica doente ao mesmo tempo. Ninguém fica doente ao mesmo tempo. Ninguém passa fome ao mesmo tempo. E que há uma outra visualização que nós temos que ter, Pedro, que é o seguinte: qual que é a opção constitucional? Qual foi a opção? Para que é a Constituição? A Constituição, se eu posso te dizer, ela é um projeto político do cidadão brasileiro. Foi assim que ela foi feita em 88. E geralmente as constituições, elas são o quê? O antagonismo daquele tempo que a precedeu. A base, leia o Dalmo Dallari, A Constituição e os Povos. Você vai entender isso que eu estou falando. Então é o seguinte, nós viemos com muitas liberdades fundamentais, direitos fundamentais, deveres fundamentais, justamente porque antes a gente não tinha absolutamente nada. E é por isso que Barroso disse certo, né? Chegamos atrasados e com pressa porque a gente queria efetividade desses direitos fundamentais. Eu só acredito o seguinte, que a Constituição deveria ter um parâmetro, calma lá, que acusasse a teoria do consequencialismo. E ela não fez isso. E é aí que isso me chama a atenção, que nós vamos ter que largar aquilo que foram os valores fundamentais adotados em 88, para pegar uma legislação de 2018 e dizer o seguinte, que esses valores fundamentais, ou valores abstratos, têm que ser lidos a uma leitura infraconstitucional. Poxa, calma lá, aí que está o problema. Aí é que está o problema. Você vai encontrar isso que você está falando, que eu até acho certo, num livro que chama Constituição Parcial, do Cassius Stein. Você já ouviu falar desse livro? Procurem, Cassius Stein. Né? Se você gosta de argumentos econômicos, e aqui não estou brigando com você, fique à vontade, isso é um ponto de vista, se você gosta, é o Cassius Stein que você tem que abraçar, ele é o cara. E ele destrói tudo que eu estou falando. Ele fala assim, a Constituição Parcial. Ele vai falar que tudo que eu estou falando é parcial, eu estou querendo ajudar consumidor, eu estou querendo ajudar usuário de serviço público, eu estou querendo ajudar a mulher, estou querendo ajudar índio, e ele fala que a Constituição não serve para isso, e muito menos os tribunais podem julgar de maneira parcial. Eu falo o contrário, que a nossa Constituição é a Constituição da diferença, ela não é parcial. Ela procurou justamente os grupos invisíveis para dar uma promoção que até então nunca teve. Olha o que eu estou te falando. Olha o que eu estou te falando. Eu assumo que a nossa Constituição é a Constituição da diferença e não da igualdade. Ela diferenciou para incluir. Percebe? Essa é a minha postura. É a minha postura. Então é o seguinte, eu sei que existe o Floriano Marx, que é o autor dessa lei aí do argumento consequencialista, ele foi advogado aqui de uma ação de corrupção minha, ele é muito bom advogado. Nós brigamos a audiência inteira e trocamos livros, um com o outro. Eu falei, eu gosto muito da sua teoria, mas acho ela furada. Né? Argumento consequencialista não serve para nada. Só serve para proteger o patrimônio do rico. E é mesmo. Proteger o Estado não quer fazer nada. Proteger o agente corrupto. Você vê, o IPSENG, que é o Instituto de Servidores, Instituto de Previdência de Servidores Públicos aqui de Minas Gerais, ele não cumpria uma liminar que eu consegui. Você sabe que Uberlândia é a sede do Triângulo Mineiro dos servidores públicos? Então, eles vinham para cá, servidor de Tuiutaba, servidor de Tupaciguara, de Monte Alegre, fazer tratamentos nos hospitais que eram conveniados aqui. Só que sempre o IPSENG ele dava o tombo, ele não pagava os hospitais, e o hospital nenhum queria atender. E a gente ajuizava a ação, ganhava liminar, o diretor lá de Belo Horizonte, ele não recebia, ele não cuidava da liminar. E muitas vezes, Aclac, sabe o que o presidente lá, do diretor-presidente, dizia? Que aquilo era um custo. Nossa Senhora. No meu gabinete, o sujeito fala que é um custo, você pode saber que eu vou rir o dia inteiro. Eu vou fazer ele ter custo mesmo. E eu fiz. Eu meti uma ação de improbidade no diretor-presidente do IPSENG. Cara lá de Belo Horizonte. O que os promotores lá nunca fizeram. Ele está respondendo o processo. Ele e os custos dele. Está ele e os custos. Onde é que eles vão? Está ele e os custos. Respondendo o processo. Eu posso até perder, mas o tribunal já recebeu a ação de improbidade. Você sabe que na ação de improbidade tem um juízo de admissibilidade, ou seja, conhecer da ação. O tribunal já recebeu. Ele está apanhando por omissão, por morte.
Aí vamos valorar, é o que eu te falo, né? Não, eu não vou cuidar aqui do Pedro, que é um professor estadual, que paga religiosamente a Previdência, porque o câncer dele metastático não é coberto pelo aquilo que eu, Ipseng, falei que vai cobrir. Ah, é? Então você morre e nós protegemos o orçamento. Como é que vai ficar? E aí a gente utiliza o argumento consequencialista. Nós preservamos o orçamento. Né? A família do Pedro vai... Não. Lá manda até um telegrama para sua família. Fala, de fato, minhas condolências, nosso... Percebeu? São situações horrorosas. Né? O senhor falou de um parâmetro... Pois não. Perdão, desculpa. Não, pensei que já tinha acabado. Pode falar. O senhor falou de um parâmetro que acusasse esse argumento consequencialista. Eu não entendi esse ponto. Seria como se fosse uma norma de controle? Seria como se fosse falar, olha, daqui para frente sim, daqui para frente não? Não. Como seria isso? Não falei de parâmetro, não. Eu só estou demonstrando. Eu tenho uma publicação pela Saraiva que me custou muito caro e chama Comentários ao Código Civil. Eu quase divorciei por conta de escrever esse livro. Isso me custou quase um casamento, porque se quiser escrever um comentário de Código Civil, meu filho, é complicado. Eu tive que mudar daqui de casa com os meus 4.000 livros para um apartamento pequenininho perto do INSS para poder escrever. E quando eu terminava os comentários, escuta essa, Rubens, mudava o Código Civil. E eu ficava puto da vida, porque eu tinha que, poxa, acabei de escrever. A primeira coisa que mudou foi o título da capacidade, porque veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Agora eu tinha que pensar, porque quem escreveu o Estatuto da Pessoa com Deficiência aqui, falou, não é mais incapaz, mas não pensou o que isso significaria na construção dogmática do direito civil. Cara, eu quase que tive que comprar uma bituca de maconha para entender o que estava acontecendo no mundo. Eu falei, vou ter que fumar um baseado aqui para encarnar aqui essa turma toda. Mas não deu outra, né? Eu estudei, fui no direito italiano, comprei livro e manda livro para dentro, estudando. Aí eu escrevi um artigo que é citadíssimo no Brasil, que chama A Emancipação Insuficiente da Pessoa com Deficiência, da RT e tal, né? Artigaço. Me custou assim, um mês de escrita. Aí depois eu transformei ele em comentários ao artigo 3º e 4º do Código Civil. Ponto. Aí quando eu terminei isso, você sabe o que aconteceu? Um desembargador que tinha que escrever a parte de direitos reais, ele ficou doente. Faltava só ele para escrever direitos reais, de garantia. Direitos reais de garantia é uma matéria muito nova, muito boa, né? Hipoteca, anticrese e penhor. Olha só, eu estava escrevendo sobre dignidade da pessoa humana. Presta atenção, Pedrão. Escrevendo sobre dignidade da pessoa humana, incapacidade, emancipação, me entrega o quê? Penhor, anticrese, filho. Se eu tivesse uma mula, ela ia chamar anticrese, que ninguém usa mais anticrese na vida, né? Tá lá, anticrese, penhor e hipoteca. Hipoteca ninguém usa mais, todo mundo hoje usa alienação fiduciária de imóveis ou móveis, vocês devem saber disso melhor que eu. E aí depois, quando eu terminei essa parte, veio a LINDB, essa nova lei de introdução com os argumentos consequencialistas. Então eu migrei, olha a maldade, do plano humanista, emancipação, para o plano dos direitos reais, garantia, e depois para a teoria do direito com o argumento consequencialista. Veja só, meu cérebro diz que o cérebro é um músculo, né? Acho que o meu tá assim de academia, né? Porque eu migrei para todas as searas possíveis, faltou só direito penal dentro do Código Civil, graças a Deus não tem. Mas o que eu quero te dizer é isso, eu estudei completamente o que era o consequencialismo. E se você lê o Castanheira Neves, no livro Metodologia Jurídica, que é um livraço, deixa eu ver aqui se eu acho aqui uma parte aqui. Não vai estar aqui. Não vou conseguir pegar nesse computador. Que ele chama de legitimação pelos resultados, o Pedro. Legitimação pelos resultados. E vai dizer que ele faz uma crítica pela legitimação pelos resultados. Vai dizer o seguinte, que se nós formos buscar a legitimar o direito pelos resultados, nós vamos apagar a legitimação pelos fundamentos.
porque foram os fundamentos que nos deram a garantia e os direitos que nós custamos a conquistar. E agora nós vamos ter que perceber os resultados. Ora, o Estado tem seus riscos, Pedro. O mercado tem seus riscos. O problema está aí. O problema está aí. Eu vivo essa discussão o tempo todo. E eu não fujo, eu não arredo o pé da inconstitucionalidade dos argumentos consequencialistas do direito brasileiro. Tá? Se você tiver acesso depois a esse livro, chama Comentários ao Código Civil, Direito Privado Contemporâneo, você vai ver isso. Né? Alguns professores lá na USP gostam disso. Até porque, vamos partir para um ponto pragmático disso. Como é que o juiz vai adiantar o resultado? Como é que o juiz vai adivinhar o resultado? Fala assim, não, aqui vai empobrecer o orçamento. Será que vai? O juiz está acompanhando a carga tributária daquilo que está entrando dentro do orçamento? Ele tem noção disso? Não tem. Compreenda o que eu estou falando, ele não acompanha. O juiz não tem tempo para isso, nem promotor, não tem nada. É por isso que eu prefiro o fundamento, porque o fundamento está na Constituição, eu utilizo ele, pronto, acabou. Quando eu vejo essas decisões, quando o Código de Processo Civil passou a viger, nós tivemos uns debates lá em Tiradentes, que eu tive sérios embates com 2 desembargadores lá por conta disso. Eles falaram, mas o orçamento vai ficar pobre. Eu falei, nossa, excelência, estou vendo que Vossa Excelência se transformou aí num AGE, advogado-geral do Estado, está protegendo o orçamento. Qual que foi a entrada do PIB esse mês em Minas Gerais? Veja só, cada um na sua posição, está lá para julgar, não está para defender o orçamento. Compreenda, é por aí. Isso não faz sentido, ainda mais depois da nossa Constituição. Eu acho, sim, que tem muita em sede de teorias a defesa desses status econômicos, mas eu, particularmente, eu discordo disso totalmente. Eu acho que eu defendo o fundamento, não é porque eu fui criado assim, é porque essa Constituição, para nós, a legalidade constitucional após 88, ela é muito cara. Quer mudar isso, muda a Constituição. Faz um emendaço lá. Faz um emendaço. Fala o seguinte, para dar essa decisão, tem que olhar o resultado que isso vai dar para a sociedade. Eu discordo disso basicamente, veementemente. Aqui, Feliz. Olha lá, Beatriz aí, ó. Até essa parte minha aí dos comentários. Aqui, ó. Acabei de pegar. Isso, se não servir para você entender, serve para você fazer step também. Tá? É pesado. É pesado, mais de 4.000 páginas. Mas é isso. Agora, uma construção muito legal isso daí. Coloca Conjur, no Conjur, coloca o Lenin Streck, coloca consequencialismo. Tá bom? E bem caro também, é isso mesmo. Esse livro aí é bem caro. Gabriel, mas vai escrever para você ver, bobão. Perde o tempo aí escrevendo esse livro. É bem caro, né? Vai lá você escrever o dia inteiro. Beleza? Mais alguma pergunta? Mestrado. Mestrado. Essa é uma turma maravilhosa de mestrado. O Gabriel está aí? O Gabriel Neves está, o outro Gabriel também está. Meu filho chegou aqui. Está mandando um abraço para vocês. Ele vai malhar aqui o Judas agora, vai ficar forte. Mais alguma pergunta ou não? Pedro, esse debate é importante, viu? Esse debate é muito importante, eu gosto dele. Mas eu só chamo a atenção de vocês, queridos, é que esse debate ele sempre vai existir. É que nem os gerondinos e os jacobinos. Vai existir o resto da vida. Aqueles que defendem o mercado. Eu vejo muito professores do direito agora defendendo isso, mercadão. Muita gente emprestando nome para esse governo. Quero ver quando esse governo acabar, eu vou falar, poxa, olha o seu currículo, onde é que você esteve, meu amigo? Olha aí, nós não vamos apagar esse currículo seu, né? Quero ver isso daí, isso aí nós não vamos esquecer, não. Perfeito? Mais nenhuma pergunta? Então tá, um grande abraço para vocês, foi um prazer estar aqui. Eu vou voltar para o meu texto agora, vocês me atrapalharam no texto, e eu vou escrever outras coisas agora que eu acho importante. Tá bom? Fiquem com Deus, grande prazer estar com vocês. Desculpem aí a minha petulância e ficar brincando com vocês, mas é porque a turma tem uma simpatia inerente.
Tá bom? Fiquem com Deus. Até mais. Eu vou terminar a gravação aqui. Obrigado, professor. Boa noite. Eu que agradeço, eu que agradeço. Boa noite, professor. Boa noite. Que boa noite, André. Tchau.